A história do Natal. A gente acha que conhece bem, né? Anjos, manjedoura, pastores. Pois é, mas a verdade é que ela não começa bem aí. O começo é de um jeito que, olha, a maioria das pessoas nem imagina, com uma lista de nomes. Uma lista longa e, vamos combinar, que parece bem entediante. Bora entender por quê. Então, a grande pergunta que guia nossa análise hoje é essa. Por que uma das histórias mais famosas do mundo começa com uma genealogia? Sabe, parece aquela parte do livro que a gente passa o olho correndo só para chegar na ação. Só que o ponto é justamente esse. Nesse comecinho que parece só um prefácio, é que se esconde a chave para entender tudo que vem depois. E por aí vai, um nome atrás do outro. A primeira impressão é: nossa, isso não acaba nunca, é uma introdução interminável. Mas a grande virada de chave é a gente pensar: e se essa lista não for só a introdução? E se ela for, na verdade, o alicerce, a fundação de toda a história? Ok, então vamos lá. Vamos mergulhar nisso. O que pra gente hoje, no século XXI, soa como um começo bem esquisito, para quem ouviu isso lá no primeiro século, nossa, era uma afirmação poderosíssima. Era como se o autor estivesse dizendo: ei, pessoal, prestem muita atenção, porque o que eu vou contar é legítimo, é oficial. Pensa assim, para a cultura da época, a genealogia era mais do que uma lista de antepassados. Era tipo o RG, o CPF e a certidão de nascimento tudo junto. Ela provava quem era a pessoa, de onde vinha e a quais promessas e direitos ela estava conectada. Então, para Mateus, o autor, essa lista não era um detalhe, era tudo. Era a prova cabal de que Jesus não surgiu do nada, mas que ele era o Messias prometido, o herdeiro legítimo de Abraão e do trono do grande rei Davi. E aqui, pessoal, que a coisa começa a ficar fascinante de verdade. Porque essa lista, que à primeira vista parece tão seca, é na verdade um mapa do tesouro. Ela está cheia de pistas e detalhes que Mateus colocou ali de propósito para revelar uma história muito maior. E a primeira pista já é algo, assim, totalmente fora do padrão. Presta atenção. Mateus inclui mulheres na genealogia. E isso não era comum. E não são quaisquer mulheres, não. São Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, Batseba. Cada uma com uma história de vida, digamos, complicada. Cheia de superação, de escândalo, de serem estrangeiras. A mensagem aqui é poderosa. O plano de Deus não é feito com gente perfeita. Ele acontece no meio da bagunça da vida real, com gente de carne e osso. E essa honestidade da lista não para por aí. Ela não esconde os problemas, não passa pano para ninguém. Estão lá reis que foram heróis da fé e também reis que foram um desastre completo. E o ponto crucial é esse: a promessa de Deus se manteve firme, geração após geração, independente de quem estava no trono ser bom ou ruim. O plano divino não era refém dos erros e acertos das pessoas. Agora, um detalhe que parece só matemática, mas que é pura mensagem. Fiquem de olho nesse número aqui, 14. Ele não está aí por acaso. Mateus usa esse número como um arquiteto, sabe? Para construir e organizar toda a sua narrativa. O que Mateus faz é simplesmente genial. Ele divide a história toda em 3 grandes atos. E cada ato tem, adivinha só, 14 gerações. De Abraão até o rei Davi, que foi o auge. De Davi até o exílio na Babilônia, que foi a grande queda. E do exílio até a chegada do Cristo, que é a esperança. É como se ele estivesse dizendo que a história não é um caos. Existe um ritmo, uma ordem, um tempo divinamente orquestrado por trás de tudo. Mas por que 14? Bom, agora vem o pulo do gato. No hebraico antigo, as letras também tinham valores numéricos. E o valor numérico do nome Davi é exatamente 14. É ou não é incrível? Ao estruturar tudo em torno do 14, Mateus está basicamente piscando para o leitor e dizendo, em alto e bom som: este Jesus é o filho de Davi. O rei que todos esperavam finalmente chegou. E depois desse voo panorâmico por séculos de história, a câmera dá um zoom e fecha o foco de um jeito radical. A gente sai da história épica de um povo para entrar no drama íntimo, na crise pessoal que poderia destruir uma família, o dilema de José. Para a gente entender o tamanho da enrascada do José, a gente precisa saber que um noivado naquela época não era como hoje. Era um contrato legal, com o mesmo peso de um casamento. Então, Maria estar grávida e o filho não ser dele não era só um constrangimento social. Era uma ofensa gravíssima que colocava a vida e a reputação dela em risco extremo. Então José está numa encruzilhada. A lei dava a ele o direito de expor Maria publicamente, o que teria consequências terríveis para ela. Mas o texto diz que ele era um homem justo. E aqui está o detalhe crucial. O plano dele era terminar tudo discretamente, em segredo, para protegê-la. Isso nos mostra que para ele ser justo não era apenas seguir a lei à risca, mas também agir com compaixão e misericórdia.
E é exatamente aí, no meio dessa angústia toda, quando José está prestes a tomar uma decisão solitária, que o céu intervém e muda o roteiro por completo. E veja só, Deus não envia um decreto público. Ele entra na crise pessoal de José. A mensagem vem, de forma íntima, em um sonho. É um lembrete poderoso de que a orientação divina muitas vezes acontece no silêncio da nossa confusão, bem quando o cenário parece não ter mais saída. E a mensagem do anjo é direta. Ele revela o nome e a missão da criança em uma única palavra: Jesus, em hebraico, Yeshua, que significa o Senhor salva. O nome dele já é o seu propósito. A sua identidade é a sua função: salvar. E tem mais, o anjo conecta esse nascimento a uma antiga profecia. A criança seria chamada de Emanuel, que significa Deus conosco. E isso não é só um título bonito, poético, é a declaração mais radical de todas. O Deus que parecia distante, lá no céu, estava escolhendo se tornar o Deus presente, o Deus que habita no meio da nossa bagunça. E a reação de José é de uma coragem silenciosa e impressionante. Ele acorda e simplesmente faz o que o anjo disse. Sem pedir uma segunda opinião, sem esperar mais sinais. É um ato de confiança pura, uma obediência que nasce da fé, mesmo quando a lógica ainda não consegue conectar todos os pontos. Então vamos juntar as peças. O que essa genealogia épica e esse drama pessoal de José nos contam quando a gente olha para os dois juntos? Qual é a grande história que emerge desse primeiro capítulo? Acho que a gente pode tirar 3 grandes lições. Primeira, Deus não trabalha apesar da bagunça da história humana. Ele trabalha através dela, com todas as suas falhas e reviravoltas. Segunda, a fé de verdade, como a de José, às vezes é sobre dar o próximo passo em obediência, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. E, a mais importante de todas, o coração do Natal é que Deus decidiu fechar a distância. Ele não veio apenas para salvar de longe, ele veio para ser Deus conosco. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história começa com um passado imperfeito e um presente totalmente confuso. Uma longa lista de erros e acertos e um homem bom sem saber o que fazer. Talvez a grande lição seja essa. É exatamente nos capítulos mais confusos da nossa própria vida que Deus pode estar fazendo o seu trabalho mais importante. E essa história, que começa tão focada na linhagem de Israel e na fé de um carpinteiro, está prestes a se tornar global. A seguir, a gente vai ver como uma estrela lá no Oriente atrai visitantes totalmente inesperados, provando que esse plano sempre foi para o mundo inteiro. Mas isso, claro, fica para a próxima.